Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Crer aqui da Igreja dos Vales. Vamos ao nosso 6º episódio de muito conteúdo. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, escute também as outras conversas, os outros bate-papos que a gente teve aqui. Você que está nos assistindo no YouTube, assista aos outros vídeos também que tem muita coisa legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missão, sobre escola, sobre imersão, sobre sertão. E eu estou muito curioso para saber, eu estou aqui com o William e com a Maninha, sejam muito bem-vindos, gente. E aí, é um prazer estar aqui contigo, podendo Obrigado. Compartilhar um pouco do que a gente viveu. E aí, gente, prazer. Prazer para mim também estar aqui com o Nicolas, com vocês, a galera que está assistindo aí. Prazer. Show, gente, vamos lá. Sei que vocês chegaram há pouco, faz quanto tempo já? Uma semana? Segunda-feira a gente chegou, né? Segunda? Do sertão, vocês estavam fazendo missão, mas assim, contem pra gente o que foram os últimos meses da vida de vocês. Aonde que vocês estavam, o que vocês estavam aprendendo. Vamos lá, a gente tá curioso pra saber. A gente estava numa escola de missão, né? Light Zone, em Viamão. E a escola eram 3 meses teóricos e 1 mês prático daí lá no sertão, né? E aí a gente ficou esse tempo lá com uma galera, uns 15? Uns 12 alunos. Lá tinha, 11 ou 12. Lá com a gente, e aí aulas durante a manhã, e manutenção durante a tarde, de noite um culto ou sala de oração, essas coisas. Entendi, era integral então. Integral. Você tinha que ficar lá o tempo. Aonde que é essa escola? Em Viamão, na Águas Claras. Em Viamão, entendi. No caso ela era integral, só que mesmo assim a gente podia vir no final de semana, né? Às vezes, tipo... Tinha essa liberdade. Tipo, uma vez a cada 2 semanas, assim. 2 vezes por mês, no caso, a gente vinha, né? Mais ou menos assim. Mas daí podia vir o final de semana ou só... Domingo. Só assim, domingo. E voltar no domingão também. Voltar no domingo da noite, já. E aí, e como é que era a estrutura da escola, assim? Vocês ficavam lá, tinham as aulas e o que mais? As aulas durante a manhã, devocional, café da manhã, aula, né? Tudo de manhã, isso? Tudo de manhã. Aí depois almoço normal e depois 1h30, 2 horas no máximo a gente tinha manutenção. Que aí era limpar tudo lá, limpar o pátio, limpar a verdura, legume, essas coisas. Aprendi o nome de todas essas coisas. As mãos tudo cortadas. Mas plantava ou só ia lá não, e... limpava. Tá. A gente ia fazer uma horta também, o Klaus ia fazer a horta lá, mas a gente limpou todo esse pátio, sabe, não saiu a horta. Mas tá bom, fizeram alguma coisa assim, ajudar. Né? Mas assim, antes de vocês chegarem lá, por que uma escola de missões? Por que, William, uma escola de missões? Eu vou falar um pouco assim da minha história, né? Eu vim pra Devales ano passado, né? Comecei a frequentar aqui e tava voltando pra igreja, tá ligado? Tava no processo ainda de reconciliar, né? Sim. E esse ano, eu tava até falando com teu pai ontem, né? Pastor. E foi o meu processo de conversão mesmo lá na escola, sabe? De mergulhar mesmo na palavra. Que legal. De entrar nessa imersão mesmo, sabe? Então, e tu já te imaginava assim, aprendendo sobre missões ou foi algo novo? Foi algo bem novo. Uhum. Que legal. Foi onde eu consegui destravar mesmo também, né? Era um pouco tímido, ainda tô trabalhando isso, mas foi muito bom assim pra mim. Que legal. E pra ti, Maninha, uma escola de missões? Do nada, né? Do nada. Eu tinha ido o ano passado pra lá como aluna, que eu tava perdidona na vida, assim, e meu pai falou, não, vamos dar um jeito, né? Vamos melhorar. Aí fui pra lá e o senhor me lembrou de promessas que ele já tinha liberado sobre a minha vida. Que legal. E lá foi onde eu estabeleci uma aliança mesmo com ele, né? E aí esse ano, no verão, eles me chamaram pra ir servir lá.
Aí fui servir, foi maravilhoso, levei o William. Daí que ela me levou, tá ligado? A gente tava se falando, né? Daí ela falou, eu tô precisando... Ela ia cantar, né? Ia cantar. Daí ela falou, tô precisando de alguém que toque. Porque lá não tinha, né, eu acho. E daí, sabe, já fui pra servir também, logo de cara. Pra servir Então, direito. tu Pra participou servir, de já. uma imersão antes. É, uma escola de verão, assim, como se fosse um tá. retiro de 1 semana, 2 semanas. Mas já falava sobre missões? Não. Era só um... Tinha algumas vezes, algumas pregações sobre e tal, Entendi. mas não era Aham. focado nisso, né? Entendi. E essa escola de missão, ela tratou só de missões ou foram mais assuntos? Tudo. A gente costuma dizer que é uma escola pra vida, né? Entendi. Porque molda tudo, molda caráter, molda costumes, né? Tudo. Jeito, intimidade com Deus, paternidade, identidade, a gente se descobre lá. Todos esses temas são tratados. Sim. Todos. No caso, a gente... Eu romantizava muito a missão, sabe? E até na escola, assim, as expectativas estavam, fazer missão, deve ser uma... A gente tem uma visão que não é, sabe? E chega lá, a gente é quebrado, sabe? É massacrado mesmo, sabe? Humilhado. Nosso caráter é para ser forjado mesmo, sabe? Nosso caráter em Cristo. E a gente se encontrar, assim, é inexplicável mesmo. A gente imaginava que chegando lá a gente ia transbordar muito na vida das pessoas, né? Derramar, e a gente só recebia, sabe? Imagino. Muito, sim, muito. A gente é muito confrontado na missão, sabe? Muito mais do que ensinar, a gente aprende total. Entendi. Antes de ir pro sertão fazer missão, vocês fizeram em outros lugares também? Não. E ações de evangelismo? Isso sim. A gente gente fez fazia bastante, né? nas ruas, assim, ali de perto da base mesmo, né? E a gente fazia por ali 1 vez por semana, 2 vezes por semana. A gente fez no Projeto Amor também. Em Porto Alegre. O que é o Projeto Amor? É um projeto de Porto Alegre. Da Brasa, né? Da Brasa, Daí a gente, eles se incluíram com eles, né? Daí a gente foi junto com o pessoal deles, no caso. Daí a gente foi distribuir lanche, né? Pros moradores de rua e falar de Jesus, né? Entendi. O evangelismo muito... e missões andando juntos, assim. Usavam o nosso local aqui Sim. para fazer isso. Sim. Lá em Viamão mesmo a gente Bastante. fazia também, nas casas, né? De porta em porta. Ah, é? Sim. E Porta como em é que porta. foi? Foi difícil. Lá em Viamão era difícil. Bem difícil. O sul em si, ele é difícil, né? É mais frio. Mas o Difícil pessoal de- recebe bem? Poucos. Poucos, por causa da pandemia também não... Isso dificultou. Bem complicado. Poxa, vocês ficaram bem na pandemia mesmo fazendo Sim. isso, né? Sim. A gente chegava mais assim, oi, tudo bem? Batia assim, tem algum pedido de oração, alguma coisa que a gente pode estar orando por ti, hoje vai ter culto, essas coisas assim, bem raso. Convidava pro culto Meio de distante. jovem, assim, sabe? Porque no caso, a gente tava servindo na igreja local lá, que é a Brasa também, né? Sim. De Viamão. E daí a gente fazia evangelismo já convidando Para estar junto com a celebrações gente, deles lá. Aham. Entendi. Mas não... povo muito frio, sabe? Muito... Bem complicado, bem diferente lá do sertão, né? Que já são um povo diferente. completamente receptivo. Tá, quanto tempo vocês ficaram aqui, então, aprendendo? 3 meses. 3 meses. E Quase foi- 3 meses, porque a gente foi pra Panambi. E a gente a gente ficou 20 dias lá. E o que era lá em Panambi? É um centro de reabilitação. Aí tinha desde crianças, homens e mulheres, assim. Ah, entendi. E lá vocês fizeram que tipo de trabalho? A gente dando aula pra eles, discipulado que bastante, legal. assim. A gente dava aula, cada um... Tipo, o pastor determinou pra cada pessoa dar uma aula, sabe? Pra gente ter essa experiência também. Sim. Daí cada um tinha um tópico, né? Pra levar pra eles lá. Apresentar. Tivemos momentos que alguém tinha que trazer a palavra, né? Tu falou, né? Eu falei. vi uns stories. E aí, Tô bloqueando total. foi Tinha que levar uma desafiador. palavra, tinha quantas... força de gente, né? Força de gente. Umas 40, 50 pessoas, assim, numa roda e... Que legal. muito massa. E lá vocês ficaram, assim, acompanhando as pessoas que estavam internadas lá, é isso? Isso. Discipulando mesmo, eles chamavam a gente pra conversar bastante, assim, né? Que Eles legal. são um povo bem carente, Bem né? carente. Então eles chamavam a gente, assim, e a gente tinha que dar conta, né? Lá no caso foi o pré-prático, né? Pra gente ter Isso. uma primeira experiência antes do sertão, assim, Entendi. sabe? E lá foi... a gente foi bem sofrido também, sabe? A gente trabalhava de manhã, às vezes de tarde, e ao mesmo tempo tinha que aconselhar as pessoas, tinha que estar pronto para dar aula ali, pronto para uma ministração, louvor, a gente cuidava lá também, sabe? Então, foi bem Cozinha. puxado.
Fazia cozinha, tudo. Tudo. Que legal. Era tudo com a gente. Ah, vocês devem ter amadurecido bastante, Nossa. se Demais. desenvolvido muito Lá, nisso. na verdade, acabou sendo mais punk, assim, de trabalho e tudo, do que o sertão. Que a gente achou que ia ser Nossa, o o que... sertão foi muito Pior. melhor. Foi mais, assim... Deu mais descanso pra gente, assim, parece, Entendi. sabe? A Ao gente mesmo fala tempo assim que lá no Panambi, sabe, foi a questão do nosso caráter ser trabalhado demais, sabe? A gente chegava ao limite, sim, sabe? Não aguentava mais. A gente não aguentava mais, falar, ser sincero, né? Sim. Tá lá, dormindo dentro de uma casinha, sabe? E Pois tinha é, uma- fala um pouco disso. Vocês estavam me contando antes, assim, mas quem está nos assistindo, nos ouvindo, pensa, fomos para uma imersão sobre missões, tipo, tá tudo certo, mas não foi tão assim, né? Não. Teve as suas dificuldades. Com certeza. E aí, como é que era lá? uma casinha, isso lá em Panambi, né? Uma casinha minúscula pra caber homem, mulher e todo mundo se batendo e caminha no chão, assim. No quarto que eu tava, as meninas, tipo, cada uma tinha a sua cama, só que tinha que ter mais uma pra mim, né? No caso. E não cabia. Ah, tu teve que dividir cama com a menina. Sério? Eu não sabia. Sim, tive que dividir cama. Muito apertado, sabe? Muito apertado. A gente chegou na casa, a gente teve até que tirar os móveis do lugar, sabe? Tirar as coisas dentro do quarto pra caber os colchões ali. E era uma paredezinha que dividia. E tudo furado. Os guris de um as lado portas- e as gurias do outro lado, assim. Muito frio. Muito frio, Muito é isso que eu ia frio. falar. A parede era furada e Entrava só entrava o ventinho. muito Era vento. de madeira, o bagulho. Lá em Panambi é interior do Rio Grande do Sul, né? Então muito frio. Então muito Deus frio. tratou nos queridos. Demais. Vaidade, tudo isso. Nossa. E vocês não podiam levar muita coisa também. Não. Não. Só a roupa Uma do malinha corpo de e... mão Lá no Caraca. sertão mais ainda, né? Lá no sertão mais ainda. Tipo, a gente ficou numa escola lá, no Café da Linha, por uns 10 dias, né? E a gente tinha que levar um colchãozinho, assim, fininho, dessa finura mesmo. E, por exemplo, eu tinha que ou optar por levar roupa ou travesseiro. Aí eu, não, vou levar uma roupinha, né? Dormir sem travesseiro, sem nada mesmo. Embolava as roupas, botava Botava atrás. casaco. Jaqueta, essa jaqueta foi meu travesseiro por 10 dias. Nossa. Eu arrumei o lençol lá, tava passando frio. Porque de noite dava um vento, sabe? Frio, gelado, assim. Querendo ou não. Mesmo no calor, sendo calor lá. Daí eu arrumei o lençol, graças a Deus. Nossa, que desafio, gente. A água também, às vezes a gente foi dormir com sede. Eu, muitas noites, fui dormir com sede, porque não tinha água. Aí a gente ou tomava banho, ou tomava água. Já tomamos banho de balde lá também. Já fui em casa de vizinha pedir água pra tomar banho, Nossa. lavar cabelo. Deus Mas Deus não é que trabalhou. a gente passou, não é que a gente passou necessidade, sabe? Mas é coisas que Foram limitados É. ao luxo. Exato. não é que nem o Exato. conforto na nossa casa, Sim. sabe? E Não também, assim, a gente podia até ter dinheiro pra comprar as coisas que a gente precisava comer, mas lá não tinha mercado. Muitos lugares que a gente ia não tinha mercado. Mas e aí, então a escola tinha o foco do tempo prático no final, né? Que vocês foram pra onde? Sertão nordestino, né? Que é no Ceará. Daí a gente ficou na cidade de Juazeiro do Norte, no Ah, centro, sim. né? Numa base, assim. É a base de visitação, né? Estação de Deus o nome. Visitação de Deus. O nome? Aham. No caso não foi só nossa escola, sabe? Lá é uma base que eles recebem pessoas de fora também. Nesse tempo, sabe? Entendi. Nesse tempo que a escola vai pra lá, eles recebem outras pessoas de outros estados, né? Teve mais gente com a gente, tipo, dormindo tá. com a Sim. gente, saindo pra evangelizar com a gente, essas coisas assim. Que Foi legal. umas 32 pessoas, assim, ao todo, né? Que eram do Brasil. Do Brasil. Entendi. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, essas coisas. Entendi. Essa base recebe todo mundo, então. Isso. Sim. Daí tinha um ônibus, né, que a gente saía pros lugares todo dia. Todo Ficou dia, responsável pelo Aham, translado. de transporte. vocês. Mas e aí, como é que era lá? Vocês chegaram pensando o quê? Vou descer falando de Jesus e Ih, botar a mão na cabeça e orar. Expulsar demônio. Mas e aí, como é que foi? Pode ser pra cada um, assim, a realidade. Cheguei, e agora? Nos primeiros momentos, eu ficava pensando, putz, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que eu tô fazendo? Não tô preparada pra aguentar essa paulada. Não tava preparada pra confrontar as pessoas, porque às vezes é preciso, né? Sim. Jesus é amor, mas também é justiça, né? A gente precisa falar as verdades para as pessoas, né?
E eu achava que eu não estava preparada para isso. Mas ao indo, quando ia indo, as coisas iam fluindo, sabe? Entendi. E a gente chegava, as pessoas muito receptivas, né? Nos recepcionaram muito bem sempre. A gente dava oi, vamos entrar. E já tomava café, já era tranquilo, assim. Ah, lá era bem mais tranquilo que aqui, nesse sentido, então. Bem mais tranquilo. Muito mais. Só algumas pessoas que a gente chegava assim, e é isso, é um missionário ou seu evangélico? Não quero trocar pra Leeds Bode, e deu. Não É queria que nem eu ouvir te nada. falei, né, Nicolas? A gente fez um trabalho antes de ir pro sertão, pra gente também conhecer a cultura, né, os costumes deles, tudo, sabe? A comida, a gente tinha que conhecer tudo, estudar mesmo sobre, antes de ir, né? Que legal. E daí a gente chegou lá, é bem diferente, né? Uma cultura muito diferente da nossa. Eles são muito idólatras lá, sabe? Questão do Padre Cícero, a Igreja Católica, Muitas imagens. muitas imagens, todas as casas que a gente ia, a maioria, tinham vários santos, imagens, sabe? Quadros na parede, né? Muitos quadros. Uns padres nos comércios mesmo, assim. Entendi. Padre maior que eu, É. em todas as entradas, assim. Entendi. Então não é um povo ateu. Eles creem. Não, Creem. eles creem. E creem Creem muito. muito, né? Mais que Muito. Mais que a muito gente evangélico. aqui. Né? Aham. Creem. Não, sério, a fé deles, assim, é... Que legal. E muito legal que tu tava falando sobre estudar. Vocês estudaram sobre a cultura do povo, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam que fazer missão é... de qualquer jeito. Senti no meu coração que eu tenho que ir pra Austrália. Eu também senti várias vezes já. Mas não, né? Eu sinto, tô sentindo também. Toda semana. Mas, assim, estudar sobre, estar preparado para chegar lá, não é só, eu conheço Jesus, então é o suficiente. Vou chegar e vou falar. Não, tem que entender. Tem que né? Saber como abordar as pessoas, o que falar, como orar, né? O que não falar, o que não, tipo, política, essas coisas, não dá pra tocar nesse Boa. assunto. Sim. Lá pra entendi. eles, sabe, o Lula e a Dilma, assim, tu não podia falar, sabe? Foram os que ajudaram Sim, ele, sim, tem sim, as sim. cisternas lá, É pai sabe? e mãe deles. Sim. Que eles colocaram pra eles lá, então... Até Sim. isso também tinha que Entendi. cuidar, né? Tem assuntos que não pode abordar. Não. Não pode. E como é que é a realidade local deles lá? É uma escassez? Dependendo, por exemplo, em Juazeiro era mais tranquilo, sabe? Mas nos sítios da volta, que eles chamam, é tipo povoado, assim, eles chamam de sítio bem precário mesmo, assim. Bem precário. No caso Casinha a gente de barro. a gente ficou no centro, né, de Juazeiro no começo, assim. Lá era o centro até mais tranquilo, sabe? Mas depois o decorrer dos dias a gente começou a sair mais pros vilarejos, os povoados. Entendi. E daí a gente tomou um choque, né? Muito carente, muito carentes, assim, muito mesmo, sabe? Mas eles têm essa coisa que a gente vê na televisão, nos filmes, assim, de um tempo muito seco, tudo muito difícil, Sim. sofrido. Agora a gente foi nesse tempo, era inverno pra lá, e daí dava umas chuvas, né? A gente chegou, tipo, segundo dia que a gente tava lá, começou a chover. Tipo, Fazia coisa que não 8 acontece. meses Não que não acontece. chovia, sabe? Nossa, que não legal. acontece. Choveu lá e tal, aí não ficou aquela seca desgraçada que tem lá, né? Era mais tranquilo, assim. Mas muitas casas, assim, muito cuidado com a água, essas coisas todas, né? Muito cuidado com a água. Teve casas que eu cheguei lá e teve um dia que eu fui evangelizar de chinelo, né? E uma criancinha pegou assim, tia, isso aí é chinelo no teu pé? Nossa. Pegou assim, chinelo, mãe, isso aqui, a mãe dela chinelo. Nossa. Não, Nesse nível, assim. Nossa, gente. A gente tinha que cuidar bastante pra não desperdiçar, tipo, água também, sabe? Se tu tava com uma garrafinha d'água, Deus livre tu virar no chão, assim, sabe? Caraca. Perto Tá acabando, deles. a água Coisa tá que a gente quente, nem- toma. Água A gente tipo faz ouro. natural assim, nem dá bola. Tipo ouro pra eles, sabe? Eles dão muito valor mesmo, sabe? Tem casas lá que a gente ia que não tinha água encanada. A maioria não tinha, né? As crianças tomando banho de balde, assim, as mães dando banho nas crianças. Banheiro, Né? Não existe. Banheiro também não. a gente ia visitar as casas, tipo, passar uma tarde, é mato. Casas Ah, que é? tem aí naquelas patentes, sabe? Sim, Bagulho muito- externa na rua. Externa na rua. Isso, vai num lugarzinho separado, assim. Vamos falar das experiências de assim, agora lá falando de Jesus para as pessoas. Me contem as experiências que vocês tiveram com isso, assim. Vamos começar. Experiência, sabe, de a gente começar a receber também mais palavras de Deus, assim, na hora do evangelismo, sabe? Conhecimento. Palavra de conhecimento, ou receber até mesmo uma palavra ali na Bíblia, né, pra entregar pra pessoa, assim. Entendi.
eu tive uma experiência com a Dani, uma menina de lá também, né? Que a gente foi numa casa, assim, e daí a gente entrou e a gente começou a falar de Jesus pra ela. Ela começou a se emocionar, assim, chorar, sabe? E falou que tinha sonhado naquela noite que a gente... E dois jovens entrariam ali na casa dela e Caraca, iam, sabe, que coisa conversar linda. com ela e falar de Jesus pra ela. E daí, tanto que ela se emocionou e começou a chorar, assim. E Meu daí a gente Deus. começou a receber palavras, sabe, pra entregar pra ela. Foi muito massa, muito massa. Nossa, que legal. Aham. E aí vocês faziam, falavam, oravam para aceitar Jesus Sim. e lá tem igreja local lá para vocês encaminhar as pessoas? No Tem. caso, a gente fazia os evangelismos sempre convidando pro culto, né? Cada dia a gente serviu uma igreja local, né, no caso. Ah, foram várias. A gente sempre Isso. serviu as igrejas, então. Entendi. Lá, sabe? Dava suporte pra eles, né? Pra gente fazer evangelismo e convidar pro culto, né? Era essa a pegada, assim, que a gente fazia lá. Entendi. Daí o Que culto legal. podia ser na casa de alguém, né? Na casa de alguém que já tinha aceitado Jesus desses povoados, assim. E aí o culto era lá, sabe? E convidava lá na casa de San quem. E aí Aham. vão, todo mundo. Sabe, a gente falava assim, na casa do Marcinho. E todo Sabe, mundo todo sabe. mundo sabia Sabia quem onde era. era. Todo mundo sabia quem E era. que pode ser legal. longe, não importa, É, eles vão. eles vão. sabem quem é. E se eles falam que vão, eles vão. E já falam na hora, vamos, vamos. Se arruma e vão, entendeu? Ah, que legal. Aham. Que legal. Então tinha várias celebrações, vários cultos acontecendo. Isso. Todos os dias tinha. Todo dia. Aham. Teve experiência também de uma senhora, essa William tava também. A gente ia sempre em grupos, né? Ou duplas, ou quartetos, assim, e a gente ia. A gente foi na casa de uma senhora, ela bem tristinha, assim, chorosa e tal. Eles já tinham ido outras vezes lá e eu fui a primeira vez. E ela era cega, né? Meio cega, meio catarata, assim, sabe? Sim, Não era totalmente cega. E aí a gente orou por ela a primeira vez, nada. Nada, eu fiquei olhando assim. Ah, vou orar de novo. Orei de novo. Não, vamos orar de novo então. E a catarata saiu, né? Dos olhos dela. Só que ela, a mente tão cauterizada já e era tão... Não acreditava, parece. sabe? sabe? Ela, não, Jesus pode me curar, Jesus pode me curar. E ela já tinha uma fé, já era da igreja há muito tempo, assim. E ela não se ligou, sabe, o que tinha acontecido. Eu falei, e os olhos dela limpos Mudaram já, na sabe? hora, Sem sim. nada, sem nada. E ela não, e começava, Glória a porque não dá Deus. pra eu ir na igreja, que eu sou muito cega e não dá. E o olho limpo já, sabe? Então a E gente aí? teve esse tipo de experiência de mente cauterizada ela também, sabe? Parece que a pessoa não aceita, sabe que foi curada. Tá, e aí não- o que vocês fizeram? A gente não Daí fez a gente nada, fez tipo... nada. Deixou ela. A gente, A gente Deus te cantou até abençoe. com elas, né? A gente cantou bastante, Ela ela cantou chorou também, bastante. falou que gostava de cantar, não tinha cantado mais. né? Nunca mais tinha cantado. Não, eu não sei mais Chorou cantar. E bastante. cantou com a gente. Foi bem Ah, especial, que assim. legal. Foi um momento bom. Teve outras experiências que a gente orou, a catarata saiu e a pessoa reconheceu. Aí também, né? Pô, tô Teve enxergando. muita cura aconteceu? Bastante, assim. Todos os dias tinha Todo cura dia. e tinha aceitação de Jesus, né? A salvação. Nos cultos, Todos os dias. principalmente, assim. Alguém tá com não sei o que, a gente recebia assim, dor no joelho. Alguém tá com dor no joelho, vem cá que vai ser curado. Dor A nas pessoa era costas, curada e sempre. aceitava Jesus, sempre. Que legal. Todo dia, todo dia. A gente teve Muitos uma experiência sinais. desse senhor, assim, lembra que ele foi curado das costas e depois ele doou um terreno, Aham. sabe? Doou um terreno pro pastor local abrir uma igreja lá, sabe? Naquele Uau, povoado. meu Deus. Nossa, demais, assim. Muita experiência boa. A gente tem uma experiência, um testemunho que é muito forte, dei lá de Panambi, do pré-prático, que foi do Jonathan. A gente chegou lá e todo mundo chamava de Dani, porque era travestida, mulher. assim, era uma mulher. Uma mulher, cabelão Totalmente grande. mulher. Andava se rebolando, assim, uma mulher. Tu não olha e tu não diz que é homem mesmo. E conversava com a gente, vinha se aconselhar com as meninas e tal. E a gente começou a enfrentar muita batalha por ela, assim, sabe? Por ele, né? E a gente orando sempre, jejuando, sabe? Os pastores tiveram esse discernimento de botar todo mundo no jejum. E a gente com conflitos internos, assim, por causa disso, o mundo espiritual se levantando, né? Sim. E vendo o que estava acontecendo. E a gente teve uma aula lá sobre sexualidade, onde a gente mostrou a verdade mesmo, né? A gente foi pra lá muito pra confrontar eles também, sabe? E na Bíblia. Sim. E isso ela ficou assim, e agora? O que eu faço e tal? Ficou mal. E depois, a gente orou, se despediu tudo lá deles. E enquanto a gente estava lá no sertão, ele mandou solicitação no Facebook pra gente, como homem já. Uau. E a gente não reconheceu, sabe quem Nem era, né? reconheceu. E aí Jonathan mesmo cortou cabelo, se veste como homem. E isso é uma coisa que antes era impossível pra ele,
sabe? Dizia que não, que Jesus olhava o coração e tal, e depois, se ela quisesse, ela mudar, sabe? E mudou completamente. Jesus fez a obra completa. Completa. Glória a Deus. Então a gente viu que tudo valeu muito a pena, sabe? Cada briga, cada confronto, cada batida de cabeça no chão, valeu a pena, Valeu. sabe? Lá em Panambi foi bem complicado, né? Aquele tempo lá pra nós. Nossa equipe, assim, ela tinha as intrigas dentro da casa, daí a gente tinha que sair pra fora e Fingir E que tava como se tudo ministrar. nada bem. tivesse acontecido, sabe? Era bem isso, né? E daí a gente teve esse jejum de 7 dias, sabe? No 7º dia a pastora, né, ministrou sexualidade, assim. E daí, só que a gente não deu resultado pra nós, né? Sim, Mas Deus que fez a obra, assim, quando a gente tava lá no sertão e recebeu a mensagem, sabe? que Ah, legal. a gente começou a chorar, se alegrou, assim. Teve um Pra renovo, gente parecia sabe? que tinha sido um tempo praticamente inválido lá, sabe? Por causa de tanta briga e tanta confusão que tinha Muita batalha dado. espiritual também. Muita batalha espiritual, um peso mesmo forte, a gente sentia muito, assim, opressão. Sim, E a gente achava, pra nada, sabe? Só que não, teve fruto mesmo, sabe? com certeza, porque assim, vocês estavam entrando num lugar que ainda não tinha sido habitado por Deus. Então Sim. tem resistência, né? Às vezes a Muito. gente pensa que vai em nome de Jesus, eu vou em nome de Jesus, então todos os caminhos vão se abrir, vai ser tudo muito fácil, vai ser tudo muito tranquilo. E na verdade é o contrário, né? A Bíblia nos afirma que as portas do inferno não vão prevalecer. Mas assim, elas vão resistir, né? É. E com certeza vocês enfrentaram muito disso, assim. Mas e agora? Me fala assim, voltaram, tiveram o tempo lá na escola, tiveram o prático, e agora o coração queimando por missão e vindo servir a igreja local. Vocês conseguem entender esse tempo de Deus, assim, Deus, agora o Senhor vai me usar aqui, desse jeito. Como é que tá isso pra vocês, assim? Ah, com certeza. Tipo, pra gente agora, tipo, não tem como ver uma pessoa passar assim, sabe, sem Jesus e tu não falar de Jesus pra essa pessoa, sabe? Ou ver uma pessoa ali com dificuldade, uma enfermidade e tu não orar, sabe? Coisa que antes não era assim, né? E Não. agora a gente tem outra mentalidade, sabe? Pelo menos pra mim, assim, eu falo, eu tô queimando, sabe? Louco pra legal. servir, ajudar aí Que legal. os ministérios, a gurizada e tudo. Amém. Eu voltando, pensa, eu com 16 anos, o William também super novo, né? E eu lá no meio de pessoas mais velhas do que eu e enfrentando tudo isso, agora eu chego e penso, pô, valeu a pena, sabe? É outra vitória, é outra maninha. E eu penso agora é um tempo de preparo, né? Pra eu ir pro próximo, sabe? Sim. Tempo de pesquisar mais sobre e me capacitar mais pra ir pro próximo. Eu não me imagino mais vivendo uma vida normal, sabe? Porque eu legal. entendi que não é um convite de Deus, né? Não é um convite, é um mandamento. Que Então, legal. é isso. Que legal. E ter vocês aqui agora falando como alguém da igreja local aqui, é muito especial ver tudo isso que vocês viveram lá e trazer essa realidade para cá, sabe? Assim, o que nos alegra é saber que assim, acabou o nosso tempo de missionários, acabou. Não, vocês são missionários, vocês falam de Jesus, então fazer parte da igreja local é continuar fazendo Com essa certeza, missão, com porque certeza. missão não é uma prática, né? Missão é o coração missionário, Exato. é um chamado de Deus. Exato. Então isso é muito legal. Gente, obrigado por vocês terem compartilhado isso com a gente. Espero que tenha abençoado muitas pessoas que nos assistiram. Gente, sigam eles no Instagram. Fala teu Instagram, maninho. Underline Maninha Vitória. E o teu? Underline William, underline Coza. É muito underline. Sigam eles lá, os missionários desse tempo. Nos siga nas redes sociais também. Fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui na The Vales. Esse foi mais um Pode Crer, o nosso podcast aqui da Igreja dos Vales. Que Deus abençoe muito a sua vida.